Olá, eu sou o Henrique, essa é minha esposa Marcele, e hoje a gente vem falar para vocês o que você precisa saber para casar na Igreja Católica. É muito importante as pessoas, antes de se casarem na Igreja Católica, saberem o que a Igreja pensa sobre o sacramento do matrimônio, né? Muitos casais acabam se casando, vão na igreja só para o casamento, nunca mais nem voltam e muito menos nem fazem ideia do que a igreja pensa sobre o casamento, né, amor? Se for assim, para que casar na Igreja Católica, né? Então, se você tá aqui nesse vídeo, aproveite para conhecer. Então, o primeiro ponto é a indissolubilidade. O casamento para a Igreja Católica é para a vida toda, ele é indissolúvel. Então, assim, ele é um sacramento, né? O sacramento é quando uma graça divina é infundida através do Espírito Santo em nós, para nos dar as graças necessárias para cumprir a missão que aquele sacramento, no caso o matrimônio, vai requerer durante a nossa vida, né? Isso, no caso, é um sacramento que você só recebe uma vez, a menos que a pessoa fique viúva, né? Aí pode ser que seja mais de uma vez. Mas, às vezes, vem a pessoa: ah, mas Henrique, eu conheço um caso de alguém que casou na Igreja Católica e depois ela casou de novo e Olha, existe o caso também, só para esclarecer, né? Da nulidade, né? A nulidade não é anular um casamento, é tornar nulo. Não é você chegar e cancelar e falar, ó, tinha esse casamento, agora ele não tem mais. Não, é você falar que ele nunca nem sequer existiu. Ou seja, o casamento, o sacramento, quem firma são os próprios noivos, né? Não é nem um padre, às vezes as pessoas não sabem disso. É o casal que firma esse sacramento. Então, se a pessoa vai lá sem acreditar, ou fazendo porque está sendo obrigado, e tem várias causas, né? Tem um tribunal eclesiástico que julga isso, né? Mas se a pessoa está fazendo, na verdade, sem estar acreditando, né? Vamos botar assim, esse casamento não é feito, nunca foi, a aliança nunca foi firmada. Então, para esses casos em que passa lá por análise jurídica da igreja, pode constatar que o casamento nunca nem sequer existiu e a pessoa pode casar. Mas isso são casos raros, né? Então, é bom frisar, o casamento é para a vida toda. E a igreja ela está cada vez mais se cercando, né? Instruindo melhor os noivos, né? Por exemplo, quando a gente foi casar, o padre questionou a gente se aquilo antes do casamento, né? Ele conversou separado com nós dois, primeiro com ela, depois comigo, perguntou se era de livre e espontânea vontade, se a gente entendia o que era aquilo. O curso de noivos também, ele tratou muito bem, né? Explicou muito bem para todos que estavam lá o que de fato é um casamento na Igreja Católica. E a gente até respondeu um questionário de como era o nosso relacionamento durante o namoro. Isso para a igreja ter a documentação e saber, existia agressão? Existia grito um com o outro? Então, assim, eles perguntavam coisas bem íntimas mesmo. E fatores externos, alguém está forçando, você quer de fato casar, por que você quer casar? Não sei se em todas as paróquias é assim, mas a igreja já está fazendo algumas coisas nesse sentido, tá bom? Então, um outro ponto existem perguntas que a igreja faz aos noivos no dia do casamento. E é engraçado que os noivos sempre respondem sim, sim, né? São 3 perguntas e eles respondem 3 vezes cada um sim e sim. Mas será que as pessoas param para prestar atenção nessas perguntas? A gente vai falar um pouquinho delas também. Então, a primeira pergunta é de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui para se casar? Então, vocês estão livres, não tem ninguém obrigando, né? Uma vontade de vocês, né? Vocês não estão fazendo isso por outra pessoa. Não só outra pessoa, mas às vezes fatores sociais, né? Tipo assim, porque ela tá me enchendo o saco, ele tá me pressionando para casar, mas eu não quero, já tô velho. Ou engravidei. Eu não quero ficar sozinho, não sei, né? Assim, você de fato quer casar? Quer fazer aquela outra pessoa feliz? Ou ser um só com aquela pessoa pro resto da vida? Sim. E essas mesmas 3 perguntas feitas no dia do casamento são as perguntas que o Henrique citou, que o padre faz separadamente para o noivo e para a noiva numa conversa antes do casamento, dias antes do casamento. Então, a segunda pergunta é:
Você aceita amar e respeitar o outro por toda a vida? Então repare, é amar e respeitar por toda a vida, em todas as circunstâncias, né? Isso. É bem importante isso, porque às vezes a gente perde o respeito até nas pequenas coisas, no jeito de falar com o outro, a gente não respeita a opinião do outro, a gente não respeita o tempo do outro muitas vezes, a gente quer tudo no nosso tempo, do nosso jeito. Então, assim, é um compromisso muito Pra sério, vida né? toda. Não existe isso, você parar, encontrar outra pessoa. Não, é uma promessa pra vida toda. Exatamente. E amar também, né? O que é o amor? É uma decisão de fazer o outro feliz, não a mim mesmo, né? Então é realmente se dispor de tudo que é seu para querer agradar ao outro, né? E a terceira pergunta é: vocês prometem receber amorosamente os filhos como dom de Deus e educá-los, segundo a lei de Cristo e da Igreja? Então aqui é uma frase bem longa, vamos por partes. Vocês querem receber, prometem receber amorosamente os filhos? Então, se amorosamente, né, é de um jeito totalmente desprendido. E os filhos que Deus te der, ou seja, casamento que não tem filho, gente, me perdoe, mas tá errado, entendeu? Você prometeu que você está aberto à vida, você está aberto aos filhos que Deus quer te enviar. Então, é uma função fundamental, principal do casamento, você ter filhos, né? Então, assim, fora as situações que nem a gente já falou em outros vídeos, né? A pessoa não pode, a pessoa tem algum problema, é infértil e tudo mais, tudo bem, mas assim, pessoas saudáveis, no caso um relacionamento saudável, você tem que gerar filhos, né? É uma missão do matrimônio. E no caso, né, de algum problema físico que impeça esse casal de ter filhos, existe a adoção, né? A igreja incentiva a adoção. No caso da adoção não é obrigatório, né? Mas assim, é uma forma. É uma né? forma também, porque o filho ele traz uma riqueza, uma felicidade muito grande pro Filho casal. é bênção, né? Exato. Agora, a segunda parte dessa promessa diz assim: vocês prometem educar esses filhos segundo a lei de Cristo e da Igreja? Ou seja, vocês estão prometendo no altar que vocês vão educar esses filhos na fé católica, nos ensinamentos cristãos. Então, assim, é muito, muito delicado mesmo essa questão, porque a gente vê inúmeros casais que vão para a igreja para casar, como eu falei no início, e às vezes vão na igreja depois só para batizar o filho e nunca mais voltam. Então, vocês disseram sim a uma coisa e estão fazendo totalmente diferente. Sim. E cuidar na fé católica não é só também ir na missa, gente. É pesquisar, é ensinar o filho a ter uma vida de oração, é ensinar como é importante ter Deus dentro da sua casa, é levar a sua família para Deus. No final das contas, o foco principal do casamento, a missão principal do casamento é levar a sua família para Deus, levar a sua esposa para Deus, levar seus filhos para Deus. Exatamente, né? Então, só mais uma coisa em relação à abertura à vida, né? Aos filhos. É muito importante que o casal esteja aberto à vida quando Deus quiser e com quantos filhos Deus quiser conceder, né? Não existe isso do casal, eu só vou ter filho quando eu tiver mais estabilidade financeira, eu terminar o meu mestrado, o meu doutorado, eu viajar para 5 países que eu quero. Não é assim, né, gente? Você tem que estar aberto à vida. Quando a gente fala estar aberto para a vida, a pessoa já pensa 90 filhos, né? Daqui, não sei, vai procriar que nem doido, que nem coelho. Não, gente, estar aberto para a vida não é também eu tenho que fazer um filho, não sei o quê, assim... toda relação sexual, não é assim? Não, gente, é você estar aberto. Você não pode usar os métodos contraceptivos que a igreja não recomenda também, né? Por exemplo, camisinha, anticoncepcional. Isso, segundo a igreja, está errado, gente. Sim. Tem os métodos naturais, né? O Billings, por exemplo, é um deles, né? Que a igreja recomenda o uso. E assim, existem motivos graves
que o casal vai avaliar junto, né? E às vezes até pedindo uma direção espiritual de um padre para avaliar se esse motivo é um motivo justo para espaçar a gravidez, para não ter um filho por um período, mas passado esse tempo que vocês acolham amorosamente esses filhos que Deus quiser dar. Então, a prática da fé é muito importante também na família, né? Como o Henrique colocou, é muito importante educar os filhos na fé, mas também que o casal já tenha essa vivência de fé antes mesmo de virem os filhos, irem à missa juntos, rezarem juntos, né? Então, assim, não é só para ir lá na igreja casar e ir embora, né? É para trazer a igreja para dentro de casa, né? É fazer dentro de casa uma igreja doméstica. E voltando aqui àquela questão da missão de levar a família para o céu. Saiba que você será cobrado disso. Quando você chegar lá diante de Jesus, ele vai virar para você e vai perguntar: o que você fez para levar a sua esposa, o seu marido, seus filhos para mim? Sim, e é importante perceber nisso que a maior vocação a partir do momento que você se casa é a sua família. Então, a sua maior missão na vida é essa, como o Henrique colocou, levar a sua família para o céu, aproximá-los de Deus, né? Não, Deus não vai te perguntar quantos trabalhos você entregou, quantos projetos você conseguiu realizar na vida, no seu trabalho. Deus não vai perguntar quantas coisas você comprou. Deus quer saber da sua família. E aí, para terminar, a gente queria deixar 2 dicas bem interessantes para vocês. Uma delas é o Catecismo da Igreja Católica. Aqui tem todas as informações sobre a nossa fé católica. E aqui no item matrimônio tem 21 tópicos que vão explicar detalhadamente o que a igreja pensa sobre isso. Mostra, né? como é que lá no final você Aqui tem uma no final lista tem um índice. baseado em palavras, né? E aí você procura matrimônio e encontra tudo que fala sobre matrimônio. Ah, eu tenho que achar a letra, amor. Peraí. Ah, não estava marcado? Não marquei. Não, então tá bom. Aqui no final você procura aqui no índice. Olha, Caraca. conseguimos achar. Caiu na página certinho, gente, mas tá bom. Muito bom. Então vocês olham, procurem. Isso daqui serve só para enriquecer mesmo, gente. E assim, se você quer ou não ter um casamento baseado na fé católica, apostólica romana, isso, gente, é uma decisão de vocês. A fé, ela é livre. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então é direito seu escolher ou não viver. A gente recomenda fortemente que vocês sigam, que vocês façam essa experiência de viver um casamento, um matrimônio na fé. É muito bom, assim, é algo edificante para nós, né? E tudo que Deus traz pra gente é para nossa santidade, né, a princípio, mas também para nossa felicidade. Ele quer que a gente tenha um casamento feliz, um casamento livre, um casamento fecundo, com filhos também, alegrando ainda mais esse matrimônio. Então a gente convida vocês também a experimentarem esse matrimônio verdadeiramente na fé, segundo as verdades da igreja, as verdades da fé. Da Jesus, nossa Igreja né? Católica Apostólica Romana. Sim. E uma outra dica é a encíclica Humanae Vitae, que é do Papa João Paulo II, né? E tem no site do Vaticano. Depois a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo também para vocês lerem. Ela é muito interessante, fala tudo sobre abertura à vida, sobre o que a igreja pensa do matrimônio, então pode ajudar bastante vocês. Um prazer, até a próxima, Deus os abençoe. Tchau!